Olá, meu nome é Cristiano Ramos, eu sou aluno de mestrado profissional do IFRJ, Instituto Federal do Rio de Janeiro, e por meio desse vídeo documentário, eu venho aqui apresentar um pouco da minha pesquisa que se utiliza dos conflitos socioambientais para abordar educação ambiental crítica dentro de sala de aula para os alunos do primeiro ano do ensino médio. Professora Cleonice Pugian é professora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ-FEBEF, e pesquisadora contemplada pelo Programa Jovem Cientista do Nosso Estado, FAPERJ 2013 e 2022. É pedagoga, UERJ 1998, mestre em Educação, PUC-Rio 2001 e PhD em Educação, Cambridge, Inglaterra 2009 e pós-doutor em Educação, UERJ 2010. Então, o que a gente tem são pessoas como você, como Jefferson, como Sebastião Raulino, que são educadores que foram formados nesses núcleos, com a professora Marlúcia, comigo, com o Alexandre, que somos pessoas que formamos professores e trabalhamos na vertente crítica. Então, quem vem estudar com a gente, depois dessa experiência toda, acaba voltando para as suas escolas e já não consegue trabalhar de outro jeito. Não dá. Depois que você entende o que vem a ser educação ambiental crítica, você não consegue mais fazer de outro jeito, porque você sabe que está faltando, né? Se não for uma vertente de uma outra forma de pensar a natureza. E o que eu vou te dizer, assim, do meu ponto de vista, é que quem faz educação ambiental crítica são esses educadores que tiveram acesso nesses vários espaços formativos a esses conhecimentos e puderam experimentar. Porque não existe nenhum plano curricular, não existe, até onde eu saiba, né? E o que existia foi desmontado pelo governo Bolsonaro e por esses governos de extrema-direita, foi desmontado. Não existe esse processo de construir propostas de educação ambiental crítica nas escolas. Isso acontece porque os professores encampam. Então, o que você vai encontrar são professores em algumas escolas fazendo práticas diferenciadas. É isso que você vai encontrar. Professor Alexandre Maia, doutor em Ciências Humanas, Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, 2007. Mestre em Educação pela Universidade Federal Fluminense, 2001. Graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal Fluminense, em 1996. Professor associado 3 em Sociologia da Educação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro, IFRJ. Professor do Programa e Pós-Graduação Estrito Sensu em Ensino de Ciências PROPEC e IFRJ. Pesquisa na área de Trabalho e Educação Ambiental. Aí, ela não faz educação ambiental, né, crítica, com certeza. E talvez mesmo educação ambiental significativa. Porque muitas fazem, na verdade, uma educação na Semana de Meio Ambiente e lá entregam aos professores de biologia a tarefa de cumprir isso, já que os professores estão atarefados com outros temas transversais, né? Então, de maneira geral, não se faz uma educação ambiental que vá para além disso. E não se faz uma educação ambiental que vá para além da reciclagem, da coleta seletiva de lixo só por um determinado momento, ou mesmo na questão da reciclagem não problematiza a origem, né, do que seria lixo e do que seria reciclável. Então, de maneira geral, as escolas elas não vão muito além disso, segundo alguns estudos, sim, estudo dessa minha ex-aluna. Então, assim, educação ambiental crítica mesmo é difícil fazer. Há uma educação ambiental que vem sendo feita desde o PCN, quando se propôs o tema transversal, mas, de maneira geral, ninguém faz de forma assim, aprofundada ou problematizada. O que a gente tenta fazer na interlocução desses alunos é exatamente isso, né? O que vocês têm lá hoje? O que é feito na sua escola? O que a gente pode fazer para além de algo superficial? E os alunos que também nos procuram, na verdade, eles têm essa demanda, eles têm esse desejo, eles têm essa característica. Então, assim,
A educação ambiental crítica para a gente começa exatamente quando a gente começa a fazer essa interlocução, né? O que seria isso? E, na verdade, a gente foi percebendo, junto com a reflexão com outros pesquisadores, que o que a gente chama de crítico, ou de educação ambiental crítica, na verdade é um movimento. Não é uma questão assim, de a gente condenar a coleta seletiva de lixo, por exemplo. Não é uma questão de condenar a horta que é feita em sala de aula. Mas, a partir da horta, a gente pode problematizar a questão da alimentação. A partir da horta, a gente pode começar a problematizar o que são alimentos orgânicos e transgênicos. A partir da horta, a gente pode dizer o seguinte: como você está se alimentando? A partir da horta, o quanto vem dos pacotes? O quanto você é estimulado a consumir excessivamente? A partir da horta, a gente vai fazendo um monte de coisa. As universidades que estão situadas na Baixada Fluminense estão cada vez mais articuladas com o que está acontecendo. Eu sou professora da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, da FEBEF. E o nosso trabalho é muito, muito voltado para essa articulação comunitária. Então, eu trabalho nos vários municípios da Baixada. Eu vou te citar, por exemplo, a professora Kelly Russo, que trabalha com os refugiados, que trabalha com indígenas e com refugiados, que o trabalho dela é lindo. Tem o trabalho da professora Karen, com a questão da leitura nas escolas. Tem o trabalho da professora Edicleia, com a educação inclusiva, numa relação muito próxima com as escolas. Então, tem o próprio Alexandre Maia, que faz um trabalho muito bonito, articulado também. Eu acho que as universidades públicas da Baixada têm essa preocupação, sim. Só que a gente precisa entender que a universidade não pode substituir o Estado. Muitas vezes há essa expectativa de que a universidade vai chegar e vai fazer. Não. A universidade não tem como. O alcance da gente é um alcance relativo, né? Então, como muitas vezes as pessoas não têm conhecimento do que a universidade está produzindo, acha que a universidade não está fazendo nada. Mas é mentira. A universidade faz muito. Só que a universidade, ela não faz só a extensão. Ela não faz só a formação continuada dos professores nas escolas. A gente faz formação dos alunos nos cursos de graduação, a gente faz orientação dos alunos de mestrado e doutorado, a gente faz as nossas próprias pesquisas, ou seja, tem um movimento para fora, mas também tem um movimento interno que é muito pesado para quem trabalha no ensino superior. O que eu penso é que nós temos uma quantidade cada vez maior de docentes realmente comprometidos com a produção de conhecimento que tenha esse valor e esse impacto local, não é? Que faça essa relação entre o saber e os saberes locais e os saberes populares, de forma a enfrentar, em conjunto com as populações, esses desafios que vão se apresentando, né? De compreender os fenômenos sociais e educacionais que estão acontecendo, que é eu acho que o nosso primeiro propósito, entender o que está acontecendo, e além de compreender, construir possibilidades de lidar com esses desafios em parceria com as escolas, em parceria com os docentes, em parceria com as próprias comunidades, numa perspectiva de uma educação comunitária, de uma educação para a cidadania. Então, eu até prefiro dizer uma educação cidadã, né? Porque não há como ser cidadão, como viver a cidadania sem ser cidadão, sem exercer a sua cidadania. Então, para vivermos juntos como cidadãos. E eu acho, sim, eu vejo pelo trabalho que eu desenvolvo, pelo trabalho que os meus colegas desenvolvem na Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, pelo trabalho que os meus colegas desenvolvem na Faculdade de Formação de Professores de São Gonçalo, de onde eu vim, pelos meus queridos colegas do IFRJ de Nilópolis, o trabalho que eles desenvolvem lá, que a universidade está, sim, muito comprometida com as questões sociais, e que esse comprometimento cada vez maior, mais ampliado. A gente só não faz mais porque a universidade não pode atuar sozinha, a gente tem limites. A gente precisava se articular com o poder público. E a política na Baixada ainda é muito difícil. E a gente não pode fazer pelo poder público. A gente pode atuar em parceria com o poder público. Então, muitas vezes, eu, como professora da UERJ, chegava nos conselhos ou nas instâncias
E aí fala assim, por que a UERJ não faz o plano de manejo do Parque da Taquara? Não, mas não é assim, a UERJ não pode fazer o plano de manejo. Existe toda uma verba para elaboração de plano de manejo, tem que fazer uma licitação para quem vai fazer o plano de manejo. Não é assim, a universidade ela não pode substituir os processos que são inerentes da gestão pública. Não pode jogar nas costas da universidade uma responsabilidade que é da prefeitura ou do próprio Estado, percebe? Então, a gente que é da universidade tem que ter muita clareza disso. Que a gente quer fazer, só que a gente quer fazer junto. A gente não quer fazer por fulano. Assumir uma responsabilidade que é dele. A gente quer fazer junto com eles. E nem sempre essa relação é horizontal. Elas, infelizmente, elas estão encasteladas, né? Há muito tempo elas produzem um conhecimento que às vezes fica nelas próprias, né? No que cabe a elas, assim. Agora, há também por parte, às vezes, do ambiente, da prática, uma resistência ao que se produz da própria academia. Na verdade, a gente já viu muitos alunos nossos, em pesquisas que a gente fez, em que nos acusam previamente, né, de que a gente produz algo que não considera a realidade. Mas quando a gente vai à realidade também para confrontar ou levar o conhecimento que está tentando produzir, existe também uma resistência que é muito curiosa, né? Nos acusam, às vezes, por exemplo, que a academia é distante, mas na hora que a gente vai até as escolas, até as ruas, não deixam a gente entrar não necessariamente de forma física, entrar com o que a gente tem estabelecido em diálogo. Isso também atrapalha, né? Porque, assim, na relação teoria e prática, para que seja realmente uma prática revolucionária, tem que haver um movimento dialético, um complementa o outro, né? Então, a teoria precisa ler a prática, né? E, ao mesmo tempo, devolver à prática alguma coisa que ela refletiu de uma prática anterior. Esse é um movimento dialético. A gente abre mão muito disso, ambas as partes, né? Eu estou trabalhando agora com saneamento básico. Porque saneamento básico é a diferença entre vida e morte, Cristiano. Tá? E tem muitas famílias na Baixada que não têm acesso à água. Né? Eu fui entrevistar alguns estudantes, por exemplo, que na casa deles, eles têm que encher as garrafas PET e armazenam embaixo da pia. E aí vão lavando a louça e vão usando aquela água ali. Imagina, não tem água corrente em casa. E eu não estou falando de um lugar no Nordeste, não. Estou falando de Caxias. Eu estou falando de Magé. Eu estou falando de Mesquita, que não é tão ruim assim, mas tem também lugar que falta água. São João de Meriti, que o abastecimento de água é intermitente. Quem não tem caixa d'água, não sei se você já reparou, tem famílias que têm 3, 4 caixas d'água, aquelas grandonas de PVC. Por quê? Porque tem que armazenar água. Se não armazena água, não vai ter água. E é muito triste a gente ter que viver isso quando nós temos uma das maiores estações de tratamento de água da América Latina. Está aqui, ó, a maior. A Itaguandu. Existe água. Não falta água. O que falta é gestão pública da água. E aí, não bastasse a gente ter problema com gestão pública da água, ainda querem privatizar a SEDAI. Como se essa fosse a solução. A SEDAI é um patrimônio. A SEDAI é um patrimônio. Tudo que a SEDAI significa como uma empresa. Imagina, se você fosse colocar um preço em tudo que a SEDAI tem. Todas as tubulações que correm por debaixo das nossas ruas, todas as adutoras, todos os reservatórios, a própria estação de tratamento de água. É uma fortuna, Cristiano. Uma fortuna. Eu quero colocar essa fortuna na mão de empresas privadas. O problema não é a SEDAI e o seu patrimônio e o serviço que ela pode oferecer à população. O problema é a gestão. É garantir que a SEDAI funcione. Tá? É abastecimento público de água, esgotamento sanitário, coleta de lixo urbano, coleta e tratamento de lixo urbano, que é a gestão de resíduos sólidos, e a quarta dimensão é drenagem. Tá? São 4 dimensões de saneamento básico de acordo com a lei nacional. E aí eu estou falando só do abastecimento de água. A segunda dimensão é esgotamento. Cristiano, não tem.
Não tem. Caxias trata menos de 2% do seu esgoto. É tudo jogado in natura nos corpos hídricos. Tudo. E se a gente entende que a água é um bem comum, como é que a gente pega aquilo que é mais sagrado, que é fonte da vida, e contamina com todo tipo de resíduo que se possa imaginar? É um total contrassenso. E a gente tem com muitas comunidades que fazer o encanamento para receber o esgoto não é fazer saneamento básico, não é fazer esgotamento sanitário. Na Baixada, o cara vai lá, coloca uma manilha, vem com asfalto por cima e diz que fez saneamento básico. Não fez. O máximo que ele fez foi manilhamento da rua. Que não separa a água pluvial do esgoto doméstico, a água da chuva e o esgoto continuam indo para o mesmo lugar, dali vai direto para o córrego, dali vai direto para a Baía de Guanabara. Enquanto isso não mudar, a nossa realidade na Baixada Fluminense não muda. Segundo problema, segunda grande injustiça para mim, e aí vem muito perto do meu coração, porque eu fui criada lá, tem a ver com a questão da gestão dos resíduos sólidos e tem a ver com o Jardim Gramacho, porque o fechamento do aterro sanitário não significou o encerramento das atividades com reciclagem ou com depósito irregular de lixo. O mangue está sendo aterrado, eu amo aquele mangue, para mim, falando de unidade de conservação, né? Aquele mangue tem um significado muito profundo, você sabe o quanto o mangue é importante para a reprodução da vida marinha, com a filtragem da própria água que vem dos diversos mananciais. E o que acontece? O aterro em si está fechado, mas caminhões continuam chegando com resíduos para diferentes cooperativas que trabalham ali, e muito desse resíduo acaba sendo despejado no mangue. E aí, se você pegar no Google Earth, por exemplo, imagens de diferentes anos, você vai ver como o mangue vem sendo constantemente aterrado. Então, uma grande injustiça ali tem a ver, novamente, com a gestão, que foi, e continua sendo, a meu ver, ineficiente no acolhimento dos catadores que trabalhavam no aterro e que ficaram sem fonte de renda com o fechamento do aterro e tiveram que criar improvisadamente formas de continuarem trabalhando, quando, se nós tivéssemos uma política municipal de coleta seletiva, sobraria trabalho. Daria para acolher todos os catadores e ainda teríamos que contratar mais. Porque coleta seletiva num município do tamanho de Caxias, com quase 1 milhão de habitantes, a gente tinha 14 cooperativas no Jardim Gramacho, a gente teria empregado todas as cooperativas do Jardim Gramacho, ainda teríamos que chamar muito mais de outros lugares da cidade. Falta uma política pública de gestão integrada de resíduos sólidos. Então, assim, é uma injustiça muito grande. Muito grande. E é algo que a prefeitura começou a fazer num projetinho piloto, está lá, e os catadores, para sobreviverem nesse projeto piloto, depende de doação da UFRJ, de doação, não estou falando de doação de dinheiro, não, doação de caminhões de lixo, né, que são resíduos sólidos, para eles poderem catar. Então, como é que pode, gente? Assim, é muita injustiça, Cristiano. É muito injusto isso. Professor Sebastião Fernandes Raulino. Possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 1991. Especialização em Educação para Gestão Ambiental pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 2000. Mestrado em Ciência Ambiental pela Universidade Federal Fluminense, 2002. E doutorado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2009. Com tese relacionada a conflitos ambientais e justiça ambiental. Pela indústria do petróleo e petroquímica nas cercanias da Baía de Guanabara, é onde eu pude ver injustiças ambientais mais sérias, porque se a gente olha a Baixada Fluminense é um território, né, periférico à cidade do Rio de Janeiro,
né, a oeste da Baía de Guanabara, que sempre foi explorado continuamente. Os projetos que vinham para cá sempre eram projetos da metrópole, né? Da cidade do Rio, capital, ou cidade do Rio, ainda ou colonial, ou depois capital da República, ou depois do estado do Rio, da Guanabara, né? Ou do estado do Rio. Então, acaba que muitos projetos que causam injustiça ambiental foram colocados aqui. E Caxias, especialmente, vive uma quantidade maior, talvez, de injustiças ambientais. A gente pensa na Baixada, as injustiças ambientais estão muito ligadas à falta de saneamento básico, ao abastecimento de água precário, que, assim, às vezes as pessoas não têm água regularmente, todo dia, água em quantidade e qualidade, né, água potável. Para ter saneamento, tem que ter água todo dia em quantidade e qualidade. Esgotamento sanitário, tratamento de esgoto, coleta de resíduos e destinação adequada, drenagem das águas pluviais, né? Como assim, houve investimento para a indústria se instalar em atividades econômicas, mas não houve, quando a gente volta para os anos 60, 1960, 1950, 70, não houve o mesmo investimento que houve para a indústria se instalarem, né? Como a refinaria Duque de Caxias, a Fabor, fábrica de borracha, e o polo petroquímico de Duque de Caxias, que se desenvolveu, né, em Duque de Caxias, não houve o mesmo investimento para se garantir condições de vida adequadas, condições de vida boas para quem vinha se instalar na Baixada Fluminense procurando trabalho, né? Pessoas que vinham, pessoas migrantes do Nordeste do país, de Minas Gerais, do interior do estado do Rio. Essas pessoas se instalavam em loteamentos precários, sem saneamento, sem educação adequada, sem lazer, cultura, transporte também precário, ruas que enchiam bastante e ainda enchem, né? Se resolveu em muitos lugares, em outros continua. Enchentes, o pessoal sair para trabalhar com água na canela, né? Sempre plástico em volta do sapato por causa do barro, enchentes recorrentes, enfim. Isso é um cenário comum. A falta de água tratada, de água potável, poço, né? Então, esse cenário é comum a toda a Baixada. Mas em Duque de Caxias, você tem um polo petroquímico. E a presença de um polo petroquímico traz riscos diferenciados que se somam a esses problemas. São injustiças ambientais que se somam, né? Quais são as injustiças ambientais relacionadas a um polo petroquímico? Riscos de vazamentos de gases tóxicos, né? Solo contaminado, lençol freático, riscos de incêndios, entendeu? Transporte de carga perigosa com caminhões, pequenas empresas, às vezes, que não são licenciadas, que guardam tanques, guardam, às vezes, não é balde o nome que a gente dá, esqueci, que fica sujo com produtos que eles lavam e vai para a rua, esgoto comum, cheiro, você não sabe, vendo dessas empresas, o que é aquele cheiro, se é um gás tóxico, se não é, entendeu? Riscos de acidentes, explosões, entendeu? Enfim, variados riscos em dominó que afetam a saúde da população. E não existe um monitoramento da saúde da população de maneira adequada. As pessoas sabem que ficam doentes, tem muito câncer, leucemia, Duque de Caxias é o primeiro em número de casos. Mas qual a relação do polo petroquímico com isso? Sabemos, pelos próprios dados emitidos pela Reduc e que o INEA liberava com as estações de monitoramento da qualidade do ar, que o ar que tem níveis de poluentes níveis que são ultrapassados em muito, todo ano, dos poluentes monitorados. Isso significa que a saúde é atacada. Segundo a Organização Mundial da Saúde, aqueles níveis causam problemas à saúde. Existe uma frase atribuída a Chico Mendes, que é a ecologia sem luta de classe e a jardinagem, né? Isso é muito importante a gente entender, porque isso eu acho também que é uma outra característica de quem vai entendendo o que é educação ambiental crítica. A educação ambiental crítica, ela pressupõe luta de classe, ela pressupõe interesses
diferentes em sociedade. Assim, ela ganha mais criticidade quando ela considera isso. Essa frase é muito emblemática porque quando você diz que ecologia se luta de classes jardinais, é uma crítica também a uma educação ambiental que dentro do capitalismo acha que é suficiente a técnica, acha que é suficiente que as pessoas compreendam e ganhem consciência ambiental, e que elas ganhando consciência ambiental será suficiente para uma conduta melhor para o desenvolvimento da própria sociedade sem agressão à natureza. Não é verdade. Da perspectiva crítica, a gente vê que a questão ambiental, quando os nossos problemas ambientais eles são maiores, são mais degradadores, exatamente por conta de um conflito de interesse, de um conflito de classe, né? A conduta suficiente dos indivíduos não é suficiente para levar uma melhora significativa para a própria sociedade. Porque se individualmente a gente consegue ter uma conduta melhor para a própria sociedade, no outro lado existem depredadores, degradadores, pessoas que exploram o trabalho humano e exploram a própria natureza. Conflitos que eles tenham chamado atenção. E a Baixada Fluminense tem vários. A Baixada Fluminense lá está instalada a Reduto, lá tem agilidade de conservação, você tem a reserva do Tinguá, você tem reservas assim, importantíssimas de maior ou menor tamanho, você tem o Parque Nacional de Nova Iguaçu, você tem o parque também que a gente sempre visitou, que a gente entra ali com Mesquita, né? Então você tem assim, vários lugares de conflito em relação à agilidade de conservação, mas também os conflitos que são urbanos, né, que a gente precisa considerar também. Os conflitos de vida das pessoas, aquilo tudo que a gente viu no Jardim Gramacho por muitos anos, a degradação da vida das pessoas em relação a um aterro sanitário, na verdade um lixão, né, sempre foi. Então, esses são alguns elementos que a gente encontra na Baixada Fluminense. Em São Gonçalo, posso falar que é uma realidade do outro lado da Bahia, a gente encontra vários outros tipos de conflito também de cada vez mais. A gente tem uma unidade de conservação aqui, né, de gente pequeno, que cada vez mais tem moradias que penetram nessa unidade de conservação, que é mais ameaçado, né? A questão urbana também, a questão da expansão dos imóveis, da especulação imobiliária. Então, esses são conflitos característicos do Rio de Janeiro. Nós mesmos nos envolvemos nos conflitos ambientais. Porque se o professor não tem consciência do conflito, ele não consegue fazer uma educação crítica. Então, o professor, ele mesmo tem que ser engajado. Então, por exemplo, se você nunca tivesse visitado o parque, se você nunca tivesse lidado com essas questões, você estaria sensibilizado para essa questão? Não. Você é sensibilizado para isso porque você foi, você viu, você estudou, porque o Alexandre falou com você, você despertou para isso. E eu acredito que é a partir dessa relação que a gente estabelece com o meio que a consciência vai aflorando. Um dos problemas que nós identificamos na pesquisa é que muitos professores, eles vêm de fora. Então, eles não conhecem a comunidade. Eles não sabem o que os alunos passam, eles não conhecem onde os alunos vão. Eles não sabem que os conflitos existem. Eles não sabem das injustiças. Então, se você não sabe, você está alienado. Então, é a partir do envolvimento dos professores com os agentes sociais envolvidos nesses conflitos, com o próprio conflito, com a comunidade, em que o professor se faz um com a comunidade. É aí que nasce essa verdade na construção de uma educação ambiental crítica, uma educação ambiental que realmente vai transformar alguma coisa. Mostrar, divulgar e mobilizar as pessoas, porque não é você que vai fazer sozinho, são as pessoas que, né, mobilizadas, sensibilizadas pelo conhecimento que você compartilha,
juntas elas sentem a necessidade de atuar na proteção do meio ambiente, na defesa das pessoas, na luta contra as injustiças. Sim, a educação ambiental ela se faz crítica exatamente quando ela pressupõe esse conflito e quando ela vai em direção a esse conflito. E aí a gente se estabelece crítico. Quer dizer, você pode também tomar o lado dos poderosos, né? Mas todo mundo vai ver. Mas, de maneira geral, acho que é aí que ela se estabelece, né? E aí, eu particularmente gosto muito de relacionar a perspectiva de classe que eu tenho, né? Da formação marxista que eu tenho. Então, assim, eu acho que quando a gente estabelece isso previamente, isso já faz com que a gente entre com o pé na porta, talvez, ou pelo menos que a gente já consiga ver relações de poder e de demanda, né, e de opressão acontecendo, né? Ou pelo menos procure enxergar isso. Eu acho que a gente estabelece melhor a educação ambiental crítica. E às vezes a questão de justiça não é suficiente você pagar e indenizar bem os grupos, né? Porque uma fábrica se instalou em algum lugar. Porque eu acho que tem coisas que não são indenizáveis. Você não consegue indenizar os quilombolas que perderam o território para uma grande empresa que queria estabelecer uma frota de refrigerante ali. Não tem como se indenizar, porque a terra não se restringe também ao valor imobiliário dela, à especulação imobiliária do entorno. Enfim, cabe ao professor que quer trabalhar com a educação ambiental não ter lugar seguro. Não existe lugar seguro. Não há ponto de partida, mas não há ponto de chegada. Você tem muita coisa para trabalhar, muita coisa para ensinar. A gente aqui, na nossa perspectiva, está querendo incluir a questão dos conflitos, mas eu também vejo possibilidade de fazer educação ambiental em outras frentes, talvez frentes mais tranquilas, né? Mas mesmo essas frentes mais tranquilas, como, por exemplo, pensar a questão do consumo dos seus próprios alunos, pensar o uso da tecnologia dos seus próprios alunos, o que faz o lixo eletrônico e tal. Mesmo assim, mesmo nesses lugares, você inicia tranquilamente, mas a ideia é fazendo com que a pessoa perceba qual é a relação que ele tem com isso, qual é a relação que ele tem com os produtos. E quanto mais for se avolumando, todos vão perceber que não dá para ficar naquele patamar, né? Que dá para ir além, né? Então, eu diria para o educador ambiental crítico, né? O educador ambiental, sobretudo aquele que está no ensino médio, não há lugar seguro. Não há troca de tecnologia segura, por exemplo. Não adianta você trocar as lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. Depois das fluorescentes, trocar para as de LED. E ficar sabendo que é suficiente isso. Não dá para achar que porque você saiu do carro de combustível fóssil e foi para a biomassa, que isso é suficiente. E depois foi para o carro híbrido elétrico, que isso é suficiente. A questão é muito importante, porque a educação, né, mais numa perspectiva de educação ambiental crítica, a educação não tem que estar desfocada do território onde as crianças, os estudantes, jovens, adultos moram, vivem, né? Então, é importante que a educação tenha você consiga construir processos educativos nos quais os professores também aprendem, né, em relação ao território onde eles vivem. E aí, se há oportunidade de realizar projetos, conferência infanto-juvenil, grupos de alunos interessados à parte, outros um trabalho mais contínuo em sala de aula, aí tem diferentes projetos sendo feitos, né, abordando essa realidade dos conflitos em volta, é uma oportunidade de você não só o estudante aprender, né, os conteúdos que estão lá nos parâmetros curriculares nacionais, nas diretrizes curriculares, né, enfim, mas ele é um indivíduo que consiga ter um olhar crítico sobre a realidade que o cerca e agir, né? E agir no nível comportamental,
ok? No que é possível, agir no ambiente escola, sua turma. Você vai coleta seletiva de lixo e reciclagem, todo mundo faz. Ou tentar encaminhar para alguém que faz, na cooperativa. Pode fazer, mas não pode ser só isso, né? Tem que ter essa conversa com o ambiente externo, com o território onde as